Como o investidor estrangeiro enxerga o Brasil dos juros altos e da bolsa barata? E mais importante, que horas ele volta? Salve pessoal, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a jornalista do Seu Dinheiro e repórter aqui com dupla nacionalidade, Julia Vilchen. Olá, Vini, tudo bem? Sim, dupla nacionalidade. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Para quem tem curiosidade, a outra nacionalidade é luxemburguesa. E hoje a gente vai fazer um programa aqui, né, falando de exterior, de investidor estrangeiro, né, falando de algo mais, assim, mais global, um programa mais global. É só por isso que eu te chamei hoje aqui nessa edição. E o nosso convidado também aqui é especial para essa edição, né? Como a Júlia antecipou, o tema do nosso programa vai ser o sentimento do investidor estrangeiro em relação ao Brasil. E para falar sobre esse assunto, a gente tem hoje aqui o Carlos Takahashi, o Kaká. Ele é chairman para o Brasil da BlackRock, que é nada menos que a maior gestora de recursos do planeta. Ele também é vice-presidente da Ambima, associação que representa as instituições que atuam no mercado de capitais. Seja muito bem-vindo, Kaká. Obrigado, Vini. Obrigado, Júlia. Prazer estar aqui com vocês, né, para fazer esse bate-papo e para falar desse tema tão interessante e instigante, né, que é não só a questão do investidor estrangeiro, como ele está enxergando o Brasil e tudo mais, mas o que é o investimento no exterior nos seus dois fluxos, né? Como eu atraio esse investidor e como eu levo as soluções que eu tenho aqui para fora, mas também como eu trago tudo que tem no mundo dos investimentos aqui para o nosso mercado, né? Então, tema super bacana e vamos lá, né? E vamos agora também aqui com a nossa luxemburguesa aqui, né? Aliás, é interessante, é a terceira pessoa que eu vejo aqui que tem cidadania luxemburguesa. Eu acho que aquele condadozinho lá vai expandir, viu? Luxemburgo é um polo até financeiro. Não, é um super polo financeiro e é interessante porque durante muito tempo, né, a gente fazia ali o ranking dos países, né, em termos de patrimônio sob gestão das indústrias de fundo, né? Então, claro, aparece lá Estados Unidos com 50% da indústria e tal, e sempre aparecia entre os cinco maiores países, né, em termos de patrimônio, Luxemburgo, né? Mas Luxemburgo é efetivamente um veículo, né, de passagem. Muitas gestoras abrem lá os seus veículos para poder distribuir seus produtos, principalmente no varejo global e especificamente da Europa, né? Então, Luxemburgo tem essa característica mesmo, é um centro de excelência de serviços aí de gestão de recursos, né? Tá explicado, Kaká. Se você tinha alguma dúvida sobre a razão de Luxemburgo atrair tanto capital, é que aqui, ó, é o dinheiro da Júlia. É isso aí. É isso, são os luxemburgueses espalhados pelo Brasil. Bom, pessoal, vou pedir para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube para curtir esse vídeo. Assim o nosso conteúdo se espalha pelos 4 cantos da internet. Aproveita para seguir o canal do Seu Dinheiro para receber as nossas atualizações, inclusive o quadro da dinheirista da Julia Vilchen. Lembrando que o Touros e Ursos também está disponível nos tocadores de áudio, incluindo o Spotify. Basta buscar ali por Seu Dinheiro na aba de podcasts. Bom, vamos lá, vamos falar do nosso tema dessa edição, Kaká, porque o Brasil, historicamente, é um dos mercados mais atraentes para o investidor estrangeiro. Mas, assim, pelo menos desde 2018, a gente, como jornalista, a gente acompanha esse fluxo de capitais, é pauta para a gente sempre. Pelo menos desde 2018, a gente tem visto aqui, sim, uma presença, no mínimo, digamos, tímida do investidor estrangeiro aqui no Brasil. Se a gente olhar só nesse ano, a gente tem aí uma saída da ordem, né, um saldo negativo da ordem de 30 bilhões de reais na Bolsa, depois de até que a gente viu uma recuperação no ano passado. E a gente também tem visto aí a participação do estrangeiro na dívida pública também em patamares bem mais baixos do que os históricos, né, quando a gente chegou ali a ter quase 20% da nossa dívida pública em reais, né, com investidores de fora do Brasil. E aí eu já vou passar aqui a batata quente para você e te perguntar, né, assim, na tua visão, na tua percepção, de modo geral, como é que o investidor estrangeiro está avaliando o Brasil? E, no caso específico da Bolsa, né, o que está impedindo o gringo de trazer mais recursos para cá, para as nossas ações? Porque, né, nos vários programas que a gente faz aqui, é praticamente um consenso, né? 11 em cada 10 convidados aqui dizem que a Bolsa está barata. Então, por que o estrangeiro não volta, assim? Qual que é a tua percepção?
muito provavelmente essa percepção de estar barato também está relacionada com moeda, né? Que você for pensar no investidor brasileiro, né? Um dólar aí batendo em 5,6 e ficando ali dessa faixa, né? 5,4, 5,3, 5,6, realmente faz com que para o gringo fique barato, né? Mas com certeza tem muitas outras razões, né? E eu começaria falando um pouquinho do ambiente macro global, não é? O ambiente macro global mudou muito, né? E você pontuou bem 2018, né? Então você tem 2018, 2019 e 2020 já vem a pandemia, né? E aí sim, eu acho que há uma mudança muito grande, né? Principalmente o pós-pandemia, né? Então a gente teve, primeiro, uma crise que resultou numa inflação relacionada a suprimento, né? Na verdade, as cadeias globais de suprimento, elas se romperam e isso também trouxe uma nova forma de você produzir, né? Então você teve que fazer um rearranjo, não é? E esse rearranjo, claro que resultou num primeiro processo inflacionário, não é? Então, uma inflação que vem pelo suprimento, né? Pelo fornecimento. E aí vem aí todo esse problema geopolítico, não é? Então, e essa questão geopolítica que começa ali com Ucrânia e Rússia, vai se espalhando, vem para o Oriente Médio, e você tem aí guerras que aparentemente localizadas, mas que trouxeram um grande impacto, né? E isso também, né? E entra essa questão de novo, suprimento, e aí vai para o mundo da energia, né? E aí vai para o Oriente Médio, e de novo você tem a questão da energia que está relacionada com isso, né? Isso provocou uma inflação global, né? No final das contas, né? Aquilo que era uma virtude, né? Virtude em termos, né? Mas era um desafio que nós tínhamos aqui no Brasil, que era a questão inflacionária, passou a ser um desafio para outros países que não estavam efetivamente acostumados com uma inflação nesses patamares, né? Tanto que nós viramos de novo, né, um centro de excelência de aprendizagem de coisas diferentes, né? Então, a inflação fez com que muitos olhassem para o Brasil, né? E falaram, pô, vocês têm essa experiência aí há tanto tempo de conviver com inflação, tem que subir juros. Ensina aí, como é que a gente lida com esse negócio aí que não era comum há muito tempo em diversos países, né? E claro que isso acabou, e você fez um comentário interessante, né? Porque não é só a Bolsa, né? Porque aí a Bolsa, claro, tem um primeiro impacto, que é a aversão a risco, né? Então, obviamente, não é bolsas, não é, renda variável, estão muito relacionados a um ambiente de disposição em tomar mais risco, né? E as pessoas tendem, quando não querem tomar mais risco, ir para a renda fixa e assim por diante, né? E aí, no passado, era renda fixa títulos públicos, né? Só que, aí, primeiro, né, você também começou a ter uma emissão maior de títulos privados, né? E não só aqui, mas esse fenômeno acontece lá fora também. Então, com isso, claro, você tem um país emergente como o Brasil, assim como tantos outros, né? Que estão com juros num determinado patamar para controlar a inflação, para exercer as políticas macroeconômicas, e aí você tem economias mais desenvolvidas, que por consequência representam um risco menor, que também estão com juros mais elevados. Nem sempre no mesmo patamar, mas aí entra a questão do prêmio de risco. Então, para o prêmio de risco que você tem, fica muito melhor eu ficar numa renda fixa nos Estados Unidos, numa renda fixa nos países da Europa e assim por diante. Então, tem essa questão macro que tem impactado bastante. Claro que a gente tem as famosas reformas, né, que são intermináveis, né? Na verdade é isso, né? A gente fica na expectativa de uma reforma aqui, outra reforma ali e tal. As reformas não têm fim, né? Isso é uma agenda contínua, né? Senão, ainda mais com a dinâmica que você tem hoje, né, na economia, você tem que estar sempre fazendo os ajustes, né? Mas nós temos, claro, uma agenda de reformas mais amplas, né, maiores, e que ainda estão em andamento, né? E aí você junta esse ambiente de reformas em andamento, né? Algumas coisas já aconteceram, algumas coisas precisam acontecer, junta com essa situação macro global, claro que o investidor vai ali para os locais mais seguros, onde o prêmio de risco está adequado para a exposição dele, né? Então, é um pouco desse fenômeno que a gente está vendo, né? Então, a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Será que eu estou fazendo muito mal o meu dever de casa? Será que eu não estou fazendo isso, está provocando um afastamento do investidor estrangeiro? Claro que o investidor estrangeiro está olhando aqui o macro no Brasil, está vendo as reformas, está vendo as questões fiscais, está vendo tudo isso. Mas hoje a gente tem
algo que traz um novo desafio para os países emergentes, né, que está relacionado exatamente com esse ambiente global de inflação mais alta, de juros mais altos, e aí, obviamente, você tem ali essa questão que eu comentei do prêmio de risco, que acaba impactando a vinda de mais recursos para cá, né? E também o longo prazo, né, que aí, com um ambiente dessa natureza, realmente você tem um impacto também nos aportes de investimentos em prazos mais longos, né? Mas agora a gente está vendo um cenário em que os juros lá fora estão começando a cair e aqui a gente está vendo a nossa Selic voltando a subir. Isso é um cenário que, na sua opinião, pode trazer o investimento estrangeiro de volta para o Brasil, mais especificamente para a Bolsa Brasileira? Ou é incipiente ainda e o impacto não vai ser assim tão grande? Qual que é a sua visão nesse mundo em que a gente vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, um juro mais baixo, talvez não tão baixo quanto no passado, provavelmente não tão baixo quanto no passado, mas mais baixo do que esse patamar maravilhoso dos títulos públicos americanos, e uma Selic aqui mais alta? De fato, assim, tudo indica, né, que o ambiente de Estados Unidos é para um juro já um pouco mais baixo, né, de já começar um ciclo de queda, ainda que para alguns reste alguma dúvida, não é? Porque você vê alguns outros indicadores, né, a hora que você vê indicadores de emprego, de atividade e assim por diante, os indicadores mostram muito mais uma situação que pode gerar mais inflação, né? Então, emprego baixo, atividade num ritmo bom e assim por diante, são dados, né, que mostram um caminho mais inflacionário, né? Então, não há ainda, né, eu acho que o ponto todo que está retardando, vamos dizer assim, né, ou está fazendo com que o recurso não venha para o Brasil, é um pouco também essa questão de você ainda não ter um ambiente que você enxerga as coisas num prazo um pouco mais longo, não é? Então, você fica ali numa visão mais curto-prazista, né? E aí isso aí acaba provocando alguns comportamentos, né? Que é a hora que você olha e pensa em planejamento estratégico, né? Obviamente, em efetivamente você fazer uma alocação estratégica, pensando no curto, no médio e no longo prazo, esse ambiente acaba também trazendo alguns desafios para você conseguir se desamarrar, né, dessas questões todas, né? Então é um pouco dessa volatilidade. Então tem volatilidade, você prefere ficar em posições mais líquidas, não é? Isso vale também para o investidor estrangeiro, né? Não é só aqui para o nosso investidor. E aí você fez um comentário, Júlia, com relação à nossa bolsa assim, o que acontece, né? Qual é o fenômeno que está acontecendo assim um pouco com a nossa bolsa? Eu vou jogar uma pitadinha de pimenta nesse negócio, né? Que eu acho que assim, apesar da gente fazer uma leitura comparando, claro, se você compara com aqui os nossos vizinhos da América Latina, né? A gente tem um mercado de capitais muito consistente, um mercado de capitais que tem profundidade e assim por diante. Mas a hora que você compara com alguns outros países, né? E aí especialmente os países desenvolvidos, que é onde estão os grandes bolsos, né? No final das contas a gente fica um pouco para trás, né? Então, se você olhar a quantidade de empresas que estão listadas, a hora que você olhar há quanto tempo não acontece um IPO, né? A gente está ali numa ameaça de IPO interminável, né? De vez em quando vai ter tal empresa, tal, recuou. Né? E você teve, inclusive, fechamento de capital, né? Então, de fato, é uma bolsa. E aí entra o outro lado, né? Que é concentração de setores. Não é? Então, é uma bolsa concentrada. Né? Então, assim, a hora que a gente olha tudo isso e você vê o que está acontecendo em algumas bolsas lá fora, então, se você olha a própria dinâmica de setores e empresas, né? Então, há algum tempo atrás foi Apple, agora não é mais Apple, agora são as empresas de inteligência artificial e seus componentes, né? Algum tempo atrás foi óleo e gás, né? As empresas que estavam ali no topo da lista eram óleo e gás, aí depois veio varejo, enfim, depois veio ali internet e tecnologia e assim por diante. Então, a dinâmica também de inovação e de nascimento de novos setores e oportunidades nas bolsas lá fora, especialmente nos Estados Unidos, é muito intensa. Então, a hora que você compara também o que eu tenho ali na prateleira lá fora e o que eu tenho na prateleira aqui,
Pô, você quer, na verdade, levar o seu dinheiro para lá para investir, né? Você fala, poxa, eu quero obviamente, tentar capturar as oportunidades que todas essas novidades trazem e as empresas que estão inseridas nesses setores, né? Então, tem muito disso também, né? Eu acho que tem uma questão ali de a gente precisar ter alguns avanços no nosso mercado de capitais para efetivamente atrair os investidores, né? Então, você fica pensando assim, aí pensa no investidor europeu, não é? Ali que está com toda essa pauta de sustentabilidade, por exemplo, ele vai ter muito apetite para investir aqui nas empresas que têm maior representatividade na nossa bolsa? Petróleo, siderúrgica. É muito provável que ele né, vá olhar outras opções que ele tem lá fora, né? Então, tudo isso traz, obviamente, um outro impacto também, né? Que aí entra um pouco numa visão micro, não só no macro, né? Das questões aí que estão relacionadas com inflação e juros, que foi aí o nosso primeiro comentário, né? Ô, Cacá, você falou da comparação, obviamente, o mercado brasileiro comparado com o mercado americano, essa questão da inteligência artificial realmente fica uma competição complicada para o Brasil. Então eu vou trazer aqui para a nossa liga, tá? A conversa aqui, quando a gente fala do bolso dos investidores, e comparar um pouco o Brasil aí com outros mercados emergentes. E a gente teve, por exemplo, o México sendo talvez o grande destaque dos últimos anos, enfim, pela proximidade ali, né, com o mercado norte-americano, mas, enfim, agora também passando por algumas incertezas políticas por lá. Enfim, qual que é a tua percepção assim, em relação a como o Brasil estaria, né, nesse campeonato? Contra os Estados Unidos não dá para competir, mas nessa nossa liga aqui de mercados emergentes, se enxerga o Brasil hoje numa situação melhor ou ainda a gente está alguns passos atrás, mesmo comparado com os da nossa divisão aqui? Olha, tem um negócio interessante, né, Vini, que realmente logo quando, talvez o primeiro movimento pós-pandemia, e tudo que a gente aprendeu com a pandemia e tudo que a gente estava aprendendo com o retorno, né, mostrava um pouco o México, né, obviamente tem uma questão, sempre tem um ingredientezinho político que traz uma outra preocupação, mas no final das contas o investidor é um pouco pragmático, né? O investidor é um pouco pragmático e ele vê outras coisas também. Quais são as oportunidades que eu tenho lá em termos de atividade, em termos, né, aí nós estamos falando do mundo corporativo, empresarial, né? Enfim, você começa a olhar muito para esse lado. E aí, o que acontece? O México tinha a história do nearshoring, né? Que é um redesenho de fronteiras comerciais e assim por diante, né? Que está ali muito ligado com a questão da cadeia de suprimentos, que parecia que ia favorecer o México, eventualmente poderia até favorecer o Brasil e tudo mais. Algumas coisas, obviamente, aconteceram, algumas coisas ainda têm que acontecer, mas eu não vejo o Brasil como uma alternativa distante das demais, especialmente dos mais comparáveis a exemplo de México, né? Tem algumas questões que trazem um pouco mais de vantagem, olhando algumas outras questões para alguns países, né? Então, uma coisa, por exemplo, que hoje a gente olha muito é a questão demográfica, né? Demografia e tudo aquilo que está relacionado com demografia traz um impacto muito grande nos países, né? E no final das contas, a demografia de alguns países aqui na América Latina hoje é um pouco mais favorável, se você comparar com a nossa demografia. E por que isso, né? Porque quando você tem um país mais jovem, quando você tem vamos dizer, uma idade, né, um pouquinho mais jovem, né, dentro da sua população, o que acaba acontecendo? Via de regra, você tem oportunidades, não é? Por exemplo, de infraestrutura maiores do que um país que já começa a envelhecer um pouco mais, né? Então, tem esse olhar, né, que o investidor também tem para definir onde estão as oportunidades, né? Agora, por outro lado, você também tem aqui no Brasil uma agenda de outras oportunidades, né? E aí, independente dessa questão demográfica, a gente tem, claro, a gente tem ali uma necessidade ainda de melhorar muito a nossa infraestrutura, né? E aí, quando a gente fala em infraestrutura, a gente logo pensa nas grandes infraestruturas, né? Mas você tem questões como mobilidade urbana, iluminação pública, você tem uma série de outras. Você tem infraestrutura de educação, você tem infraestrutura de saúde, né? Você tem diversas outras infraestruturas que a gente ainda precisa avançar. Então, tem oportunidade,
né? Agora, é claro, você precisa olhar as oportunidades, mas você também precisa sempre estar olhando como você acessar essas oportunidades, né? Que aí sim também tem aí desafios sempre que se apresenta aí para os investidores e para aquele que quer atrair o investidor efetivamente, né? Queria falar um pouquinho sobre a recente elevação aí do rating soberano do Brasil, né? Queria que você desse um pouquinho a sua opinião sobre essa elevação pela Moody's da classificação de risco do Brasil e também entrar nessa questão de se a obtenção, novamente, do grau de investimento pelo Brasil seria algo, afinal, que poderia voltar a atrair investimentos diretos ou financeiros para o Brasil, porque muita gente ouve isso, né? Que não é só uma questão de juros, também não é só uma questão de reformas, porque muitos fundos, grandes fundos no mundo, só podem investir em países com grau de investimento, então não adianta nada se o Brasil não tiver grau de investimento. Eu queria, né, que você falasse o que você achou, se concordou aí com a avaliação da Moody's e se realmente seria algo que poderia destravar essa questão do investimento gringo no Brasil. Olha, claro, né, é sempre bom você melhorar o rating do seu país, né? Assim, independente, né, de quais fundamentos, né? Claro, às vezes alguém olha aquilo e fala, poxa, olhou um pouquinho mais esses fundamentos, talvez faltou olhar um pouquinho mais um ou outro fundamento, né? Mas aí, claro que são critérios técnicos, né, que são avaliados, né? São critérios quantitativos e qualitativos que são avaliados para você fazer uma alteração de rating. Nós ainda precisamos subir primeiro, né? Precisamos subir na escala ainda para chegar no grau de investimento, mas também tem um outro ponto que é muito importante, né? Que foi uma única agência que fez esse ajuste de rating, né? Fez essa alteração. Muita gente não concordou, inclusive. E houve, claro, uma polêmica, né, em torno disso, mas eu acho que, independente da polêmica, claro que é um avanço importante, mas o que a gente tem que observar agora primeiro, o que as demais agências de rating, né, vão fazer, se elas efetivamente vão acompanhar de alguma forma, e em quanto tempo, né, elas vão, eventualmente, se feita uma reavaliação, em quanto tempo elas vão anunciar essa reavaliação, e depois quanto tempo a gente vai levar para chegar lá, né? Então, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3. Nós ficamos ali um tempo longo aqui, hibernando no mesmo rating. Né? Então, é um primeiro alento, vamos dizer assim, né? Mas é ainda pouco. É um primeiro alento, mas pouco. Precisa agora, claro, primeiro a gente ter mais agências acompanhando a mesma alteração no rating, e nós precisamos também agora subir até chegar em grau de investimento, né? Que também precisa aí de mais alguns degraus. Então, eu não acho que assim, nós não vamos ter, sob a perspectiva somente da elevação do rating, a gente não vai ainda experimentar o retorno dos fluxos para o Brasil. A gente precisa de outros elementos para ajudar nisso, né? E aí, claro, tem muitas mudanças, né, que às vezes a gente não olha também, algumas micro-reformas que vão acontecendo no país, né? Elas passam um pouco menos percebidas, né? Mas tem coisas importantes também acontecendo e precisam continuar acontecendo, né? Então, lá atrás, o pessoal falava muito, a gente não pode esquecer disso, né? Que é aquela questão, né, dos critérios que a OCDE utiliza para dizer se um país, se é fácil ou não fazer negócios no país, né? Aquela velha história do doing business, né? Então, o Brasil também sempre esteve muito mal posicionado, né? Fez algumas micro-reformas para melhorar essa questão, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Hoje, claro, né, você tem várias regulações e normas, etc., que estão muito mais próximas, né, das práticas que são utilizadas globalmente, né? Então, a hora que você olha a própria reforma da indústria de fundos, agora recente, né, a 175, ela traz um alinhamento maior com o que se utiliza no exterior. Então, isso tudo também facilita, né? Então, não dá, né, para pensar em uma só coisa, não dá para pensar só em rating, não dá para só pensar num ambiente competitivo, em um ambiente de negócios
mais fluido, menos burocrático e assim por diante, né? Mas você tem que conectar tudo isso, né? Tem que trabalhar junto. Às vezes a gente fica naquela, pô, agora mudou o rating e tal, daqui a pouco é grau de investimento, vai vir fluxo, mas se você tiver ali toda uma malha burocrática e regulatória que não faça a facilitação, né? Facilitação com juízo, claro, né? Para você fazer as coisas bem feitas e ter boas experiências, mas você efetivamente tem que também pensar em tudo isso para fazer com que os fluxos aconteçam com mais facilidade. Que é a mesma coisa que acontece com a ida, né? Buscar investimentos lá fora também, né? Você tem que ir ajustando, né, todo o ambiente operacional e regulatório para que isso aconteça com uma facilidade maior e que seja uma experiência boa. Legal. Ô, Cacá, a gente, nas primeiras questões aqui, a gente abordou um pouco mais da visão do investidor estrangeiro como um todo, essa entidade, né, no mercado externo. Mas eu queria, para a gente fechar aqui o primeiro bloco, te perguntar especificamente sobre a BlackRock. Qual que é a visão que a gestora tem em relação ao Brasil hoje? Qual o rating, bem entre aspas aqui, né? Vocês estão aqui mais para um upgrade aqui, né? Em termos de investimentos aqui, ou ainda não? Estão um pouco ainda esperando para ver, enfim, alguns desenvolvimentos aí, tanto de fiscal, de reformas, enfim. Como é que vocês estão? Estão vendo o copo mais cheio ou o copo mais vazio? Olha, a gente sempre viu, né, o Brasil de forma muito positiva, né? Tanto que a BlackRock está aqui no Brasil há longo tempo, né? Nós não estamos aqui há 2 nem 3 anos, né? Estamos há mais de década aqui no Brasil, né? E os nossos negócios sempre crescendo aqui, né? Ainda que de uma forma orgânica, não é? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou falar só um pouquinho do período, né, que eu estou aqui ajudando a BlackRock aqui no Brasil, né? Mas quando eu comecei a trabalhar para a BlackRock aqui, nós tínhamos, só para ter um exemplo, nós tínhamos ali 13 servidores, 12, 13 servidores, colaboradores na BlackRock, né? Hoje a gente tem quase 30, né? Então, efetivamente, a BlackRock vem fazendo investimentos em estrutura aqui, né, na operação, e também vem trazendo tudo aquilo que ela produz lá fora, especialmente, né, as soluções todas que nós temos, né, aqui para o Brasil, tanto soluções em termos de produtos de investimento, como também em outras, né, como sistemas de gestão de risco, né? A gente tem um sistema de gestão de risco que chama Aladdin, né, de gestão de risco e portfólio, né, inclusive que trata tanto de ativos líquidos, né? A gente tem um módulo até que trata de ativos ilíquidos, né? Que é também uma boa conversa essa, viu? E essa solução, né, de gestão de riscos e portfólio já está aqui no Brasil, né? Então, esse é um ponto que eu sempre ressalto, né? Então, tanto sobre a perspectiva de produtos, né, de soluções de investimento, como também de ferramentas para fazer melhor essa gestão, a BlackRock vem investindo e trazendo muita coisa aqui para o Brasil, né? Então, o ETF, desculpa te interromper, o ETF, acho que o primeiro, né, o BOVA11 tem uns ETFs ali, né, que entra um pouco nessa classificação de ETFs ou comparáveis a ETFs, porque são produtos passivos, né? Mas efetivamente a gente tem aí vamos dizer, o aspecto de trazer efetivamente o ETF aqui para o Brasil, como também de ajudar a desenvolver essa indústria de ETFs aqui, né? Então foi o BOVA11, né? E alguns outros players do mercado, outros competidores também foram lançando produtos similares, né? Mas a gente foi desenvolvendo esse mercado. O BOVA11 hoje é o maior ETF que a gente tem aqui, né? Em todas as medições que você fizer, quantidade de investidores que estão lá, patrimônio, né, as transações, quantidade de transações, enfim, né, a gente tem um produto realmente bastante consistente, que permitiu também a gente lançar outros, né, como o Small, né, depois a gente lançou o IBRX, depois a gente lançou também o Eco, né, que segue o índice, né, da Bolsa, né, índice de carbono, né, da Bolsa. E também lançamos o primeiro ETF, na época a gente não podia, né, acessar os ETFs globais, e aí a gente lançou o ETF local que replica o índice global, o S&P 500, né? Então foi o primeiro ETF que fez isso também, né, que fez essa replicação desse índice, né? Então, e esse realmente é um mercado que a gente acredita bastante,
né? E a gente acha que, principalmente no Brasil, a gente tem muito espaço ainda para crescer com os ETFs. E aí nós trouxemos os BDRs de ETF quando a regulação permitiu. Então isso foi no meio da pandemia, né, que saiu essa mudança regulatória. E aí nós trouxemos os BDRs de ETF, primeiro Estados Unidos, né, e trazendo aí uma diversificação muito grande, né, tanto em termos de setor quanto em termos de geografia, e também, né, ETFs um pouco mais elaborados, né, temáticos e assim por diante, né? Então é bastante interessante realmente, esse mercado é muito interessante. E vem crescendo realmente. E vem crescendo, né? Porque se você for pensar hoje, né, em custo-benefício, né, então é um produto que tem um custo baixo, tem essa coisa de transparência de preço, está lá na tela durante o dia todo, né? Você pode, obviamente, fazer movimentações táticas com muita agilidade, né? Então, quando você tem um mundo como a gente está enfrentando, né, com volatilidade, né, às vezes assim você não sente uma direção muito correta, muito clara, né, em termos de posicionamento de portfólio, aí o ETF vem ajudar muito, né, nesse tipo de alocação. Legal. Bom, acho que agora a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, que é o bloco dos touros e ursos. Acabo de explicar aqui rapidamente, também para quem está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, como é que funciona aqui a nossa dinâmica do segundo bloco. Os touros são aqueles que estão em alta, estão num momento positivo, seja no mercado, seja na vida. E os ursos, né, são aqueles que cuja fase, digamos assim, não é das melhores. E a gente costuma terminar com os touros, né? Pra gente terminar bem o programa em alto astral, a gente fala dos touros por último, então a gente começa pelos ursos e também a gente pede pro convidado falar primeiro, né, assim. Então vou passar para você aqui e vou te perguntar, né, quem vai ser o seu urso dessa edição aqui do nosso programa? Olha, eu vou escolher um urso um pouco diferente, né? Normalmente você logo pensa, né, vai dar uma dica de algum papel, né? Vai dar uma dica de algum investimento, mas eu vou... No caso do urso, seria uma dica para ficar de fora, né? Pois é, né? Então, eu acho que assim, o urso, né, que é algo para ficar de fora, que eu acho que a gente tem que evitar, e a gente está num momento que tudo leva você a fazer... faz com que você coloque um ursinho, né, no seu colo, né? Que é concentrar os seus investimentos, né? Então... tudo isso que a gente está experimentando hoje em dia e mais outras questões, né, que a gente observa, tem levado o investidor a concentrar muito o seu portfólio, né? Então, essa coisa de estar buscando muita liquidez, de estar buscando, claro, né, um investimento mais seguro e assim por diante, se bem que aquilo, né, renda fixa também tem volatilidade, renda fixa também tem risco, né, incluindo tanto os títulos públicos quanto os títulos privados, né? Então, não dá para você ter uma conversa de renda fixa sem pensar em risco também. Mas claro que a percepção do investidor, via de regra, é que estando na renda fixa ele vai estar mais tranquilo, né? Agora, concentrar é muito ruim, né? Porque é concentrar risco, né? Então é aquela velha história de colocar todos os ovinhos na mesma cesta. E também a concentração faz com que você perca oportunidades e você deixe de pensar no longo prazo, né? Então, essa concentração traz um viés muito de curto prazo. E a gente tem que continuar, como investidor, pensando no longo prazo, pensando em fazer planejamento financeiro, né? Posicionar uma carteira estrategicamente para te atender no curto, no médio e no longo prazo, atender seus sonhos e suas expectativas, né? Legal. E, Júlia, quem é o seu urso dessa edição? O meu urso dessa edição, Vini, eu escolhi a Sequoia Logística, que essa semana, na verdade, no final da semana passada, né, na sexta-feira, anunciou aí que entrou com um pedido de recuperação extrajudicial com os seus credores não financeiros, né? É um plano que inclui o reperfilamento de dívidas da ordem de 295 milhões de reais de contratos com fornecedores, prestadores de serviços, locadores de armazéns aí dos últimos anos. A Sequoia Logística, bom, ela é uma empresa de logística, né, como o próprio nome diz, que vem sofrendo bastante na Bolsa, né? Ela abriu capital lá em 2020, ainda no meio da pandemia, houve uma empolgação inicial bastante grande, rapidamente as ações dessa empresa dobraram de valor,
porque tinha toda aquela coisa da febre do e-commerce, né, na época. E houve a impressão de que, bom, agora que o e-commerce desencantou, as pessoas vão comprar muito mais pela internet, as empresas de logística, né, que fazem armazenamento e entrega de produtos do varejo online vão bombar, então esse é o novo normal, né? E o que aconteceu com a reabertura depois do período de distanciamento social não foi isso, né? A gente, de fato, o varejo online viu um desenvolvimento, né? Subiu aí alguns degraus, mas não foi tudo aquilo, né, que se esperava, voltou alguns passos, até porque as pessoas voltaram a sair de casa, né? E a compra presencial voltou a ser algo que se fazia. Então, a Sequoia Logística sofreu um pouco inicialmente com esse esfriamento, desse frenesi do e-commerce e também com a alta dos juros, né, que sacrificou muito o varejo, que sacrificou muito as empresas endividadas. E aí ela vem passando aí por um longo e difícil, uma longa e difícil reestruturação das suas dívidas, fez essa reestruturação já com os seus credores financeiros, né, os debenturistas, enfim, bancos e tudo, não precisou fazer recuperação judicial nem extrajudicial com esses credores, mas chegou aí a anunciar, né, uma fusão com uma outra empresa, teve que fazer grupamento de ações, porque as ações chegaram a ser negociadas aí na casa dos centavos, né, se tornaram penny stocks, e agora anunciou essa recuperação extrajudicial com esses credores não financeiros, o anúncio, né, o primeiro pregão depois do anúncio, as ações caíram aí mais ou menos 10% na Bolsa e continuaram caindo ao longo da semana. Ao longo dessa última semana caíram aí quase 30%. Né? Realmente, a ação da Sequoia Logística já vem caindo tanto na Bolsa e conseguiu cair ainda mais. Né? E a gente tem aí, na verdade, desde o IPO, praticamente virou pó, né? A ação da Sequoia, que caiu aí mais de 98%. Então, enfim, a empresa está se reestruturando de fato, mas ainda está vivendo uma fase bastante negativa e para as suas ações também. Ações que em um dado momento foram até uma febre entre os investidores, inclusive pessoas físicas, mas depois só viram quedas. Então, por causa disso, a Sequoia vai ser aí o meu urso da semana, Vini. Já pensou se você está só com esse ursinho? O abraço que ele vai te dar? Exatamente. Concentrou. Quem concentrou. Traz um risco enorme. Quem concentrou na tese do e-commerce, por exemplo, pode até ter diversificado, entre aspas, mas empresas todas da tese do e-commerce se deu mal, né? Porque a gente viu varejistas se dando mal, tudo isso. A tese do novo normal. Do novo normal. Fazia tempo até que eu não ouvia essa expressão. Essa expressão, o novo normal, deixou de ser normal, desapareceu a expressão, né? Bom, tá certo. Bom, deixa eu falar do meu urso, então, porque eu tinha certeza que alguém ia falar antes de mim, mas, então, que é um urso unânime, que é a Enel, a concessionária de distribuição de energia elétrica, que opera em algumas cidades, incluindo aqui a cidade de São Paulo. Vou dar aqui o braço a torcer, porque a Enel conseguiu o que parecia impossível. Conseguiu unir Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas, Lula, todo mundo falou mal dessa empresa, né? Assim, eu acho que todo conseguiu colocar todos os espectros políticos num mesmo lado contra a empresa. Né, para quem não é de São Paulo e não acompanhou aqui, a Enel deixou os paulistanos no escuro de novo, mais ou menos nas mesmas circunstâncias de um outro apagão que a cidade teve no ano passado, depois de fortes chuvas com vendaval, enfim, realmente um evento climático extremo, que levou à queda de árvores, de postes, enfim, com isso, mais de 2 milhões de consumidores em São Paulo ficaram sem luz. Enfim, claro que esse tipo de coisa pode acontecer, mas a empresa vem sendo criticada principalmente pela extrema lentidão na reação a esse tipo de evento. Então, isso acabou virando, obviamente, um tema político, porque nós estamos no meio do segundo turno das eleições municipais e o candidato que está querendo a vaga na prefeitura, né, que é o candidato pessoal, o Guilherme Boulos, enfim, foi para cima do prefeito Ricardo Nunes e querendo colocar, enfim, atribuindo parte da culpa ao prefeito de São Paulo e também ao governador
Tarcísio de Freitas, que é o grande, né, virou o grande fiador aqui da campanha do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. A gente ainda vai ver os efeitos se é que vai ter, né, algum efeito desse apagão aqui em São Paulo nessa disputa do segundo turno. Vai ser interessante a gente acompanhar as próximas pesquisas. Mas, de qualquer maneira, com política ou sem política, o fato é que a Enel está sendo questionada gravemente, está se falando até na perda da concessão. Não estou fazendo nenhum tipo de julgamento aqui, mas acho que fica claro que, diante dessas circunstâncias, a Enel fica aqui com o urso, né, pelo menos o meu, desta edição. Bom, mas agora vamos virar o disco, vamos falar aqui dos destaques positivos, vamos falar dos touros dessa edição. E mais uma vez, Cacá, vou passar aqui a bola para você falar quem é o seu destaque positivo, quem é o seu touro dessa edição. Vamos lá, acho que já que eu falei do urso, né, a escolha do meu urso tem muito a ver com a escolha do meu touro, né? E aí é diversificação, né? Na minha cabeça, diversificação continua sendo e sempre vai ser um grande touro, né? Porque a diversificação, acho que tanto o exemplo do Vini quanto da Júlia, né, trazem exatamente essa perspectiva. A hora que você concentra os seus investimentos num único papel, num único ativo, a hora que vem um evento adverso, né, por qualquer razão que seja, você tem uma perda grande, você está correndo um risco grande. Então, a diversificação é fundamental na minha cabeça e é um grande touro. E aí, mais ainda, a diversificação global, usar tudo que o mercado global tem à disposição, tanto para você mitigar seus riscos, fazer uma gestão adequada de risco, mas, sobretudo, para você alcançar novas oportunidades, né? Então, se a gente voltar lá para o começo da nossa conversa, poxa vida, se você também tem um ambiente de juros baixos, inflação sob controle, lá fora, como tende, né? Pelo menos tem até alguns indicadores, né? E alguns economistas que estão nessa linha, o que vai acontecer? Não é? Você vai ter uma economia mais forte também, não é? E aí, óbvio que as empresas vão ser valorizadas, as empresas vão experimentar um retorno maior. E aí, se você olhar também outras questões que a gente falou, né? Todo esse ambiente de mais inovação que faz surgir mais oportunidades, né? Então, lá fora o pessoal está discutindo essa questão demográfica, está discutindo a questão etária de longevidade e todas as atividades, todos os negócios que se beneficiam com esse momento que a gente está vivendo no mundo. A gente tem a questão da transição climática, né? Então tem inúmeras oportunidades no campo da inovação que estão vindo com transição climática, não é? Tem também inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, né? Abrindo novas frentes de oportunidades, né? Então você pega aí, quem falava em minérios raros, né? E a gente está falando sobre isso, né? Em função de tudo que a gente vai precisar nesse novo mundo de inteligência artificial. Então, tudo isso faz com que o olhar lá para fora sobre a perspectiva de diversificação seja um grande touro, não é? Seja uma grande oportunidade. Aí volto a falar, tanto para você diminuir seus riscos, quanto também para você alcançar melhores oportunidades de retorno, né? Claro que você tem que considerar questões locais também, ativos locais, você tem que considerar tudo isso no seu portfólio, né? Aquela velha história, diversificar de forma planejada, né? Aí você construir efetivamente o seu planejamento financeiro, fazer as alocações emergenciais de curto prazo, projetos de médio, projetos de longo prazo e pensar quando chegar no melhor momento da sua vida que você vai querer usufruir tudo que você fez, né? Incluindo todo o trabalho que você desenvolveu, riqueza que você acumulou, tudo mais, mas você vai querer usufruir disso, né? Então, você precisa estar lá com todos os aspectos relacionados à saúde em dia, né? Saúde mental, saúde física, saúde espiritual e saúde financeira, né? Então, o touro, para mim, é diversificar e se aproveitar de tudo que você tem nesse mundo global. Diversificar, exatamente, não só financeiramente, mas também na vida, né? Assim, para ter realmente... Com certeza. Tem que ter equilíbrio, né? É aquela velha história no mundo japonês, né? Tem uma palavra, né? Que se tornou muito conhecida, né? Que é o seu Ikigai, né? Que é o seu propósito de vida. E esse propósito de vida se compõe de todas essas dimensões que trabalham em conjunto pelo seu propósito, não é? Não, legal. E eu só queria lembrar também que a questão da diversificação rendeu um prêmio Nobel ao Harry Markowitz, né? Foi
Quer dizer, essa já é uma tese super consolidada realmente no mercado. E eu tô lembrando disso porque a Júlia vai falar alguma coisa a esse respeito também, né, Júlia? Sim, eu vou falar do Prêmio Nobel desse ano de Economia. Não foi para diversificação, mas foi para o estudo da desigualdade entre os países, né? Entre os países ricos e os países pobres. Eu vou dar o meu touro aí para os economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson. Pelos seus estudos, eles ganharam aí o Prêmio Nobel de Economia essa semana, pelos seus estudos sobre a desigualdade entre as nações, né? O que faz com que algumas nações sejam pobres e outras nações sejam ricas. Eles estudaram muito o processo de colonização dos países que foram colonizados e as instituições que foram formadas durante esse período de colonização, se elas eram mais inclusivas, né, para benefício dos colonos europeus que chegaram nesses países, ou se elas eram mais exploratórias, né? Se o viés dessas instituições era para explorar ao máximo possível os recursos e as pessoas que viviam nesses países colonizados. E o que eles concluíram, né, é que eles estudaram o que faz, né, as nações serem ricas ou pobres, serem prósperas, se desenvolverem, enriquecerem, crescerem ou não, né? E eles chegaram à conclusão que é a força das instituições e se essas instituições foram inclusivas, caso esses países tenham sido colonizados. Inclusive, eu escolhi especificamente esse touro porque a gente está falando aí de economistas que são meio pop, se é que a gente pode dar esse tipo de adjetivo para um economista, mas eles são não só porque, enfim, quem estuda economia com certeza já leu alguma coisa do Acemoglu até na graduação mesmo. Com certeza. Né? Todo mundo que passou ali para uma... obrigatória. Leitura obrigatória. Mas o Acemoglu e o James Robinson, eles são coautores de um livro muito famoso, muito popular, que se chama Por que as Nações Fracassam? Why Nations Fail, em inglês, né? Que é justamente baseado nessas pesquisas deles dois. Então, a gente está falando aí de uns... vamos dizer, economistas pop e que já eram muito cotados para o Nobel há bastante tempo e que finalmente foram laureados justamente por esse tipo de trabalho. Então, por isso eles são provável muitos que estão aqui ouvindo e assistindo a gente ler o livro, mas para quem não leu, eu também super recomendo. Exatamente, é uma leitura super, né, obrigatória aí. É isso aí. Deixa Legal. aí os comentários, quem está acompanhando a gente, se já leram o livro agora dos recém-laureados ao Prêmio Nobel. Um comentário interessante é que a gente publicou a matéria sobre os vencedores do Nobel de Economia nas nossas redes sociais. E os comentários eram, mas é por isso aí que eles fizeram, eu já sabia. Eles ganharam o Nobel por causa disso, pô, manda pra mim o Nobel. É óbvio, né? Parece óbvio. Mas é isso, a ideia é justamente o cara conseguir provar ali, muitas vezes, o que tá na cara de todo mundo e ninguém viu, ninguém mostrou, né? A própria questão da diversificação. Tem que ser demonstrado cientificamente, de alguma forma, né? E eles conseguiram fazer isso. Claro que tem também abertura para críticas, né? Questionamentos acerca dos estudos deles, mas eles caminharam nessa direção de, às vezes, aquilo que a gente acha que realmente né? Sim, com certeza. Bom, eu vou dar o meu touro também. O meu touro tem a ver aqui com ciência, porque o meu destaque positivo aqui vai para a SpaceX. A empresa do Elon Musk fez, né, simplesmente um foguete pousar de ré. Assim, um negócio impressionante. O vídeo viralizou, acho que todo mundo assistiu, eu recebi de várias pessoas. E não é para menos, né? Um trunfo ali, um triunfo realmente da ciência ali, da pesquisa, né? A manobra que eles fazem ali com o propulsor, né? Que ele volta exatamente para o mesmo lugar, né? Realmente é muito impressionante, né? Essa manobra com o propulsor, na verdade, foi com o propulsor do foguete do Starship, né? Que é o foguete da SpaceX, aconteceu no último domingo. E quem acompanha os especialistas nessa área, eu não sou um deles, mas o que eles dizem é que essa manobra com esse propulsor, ele vai certamente marcar um novo capítulo na corrida espacial, porque você vai conseguir reduzir drasticamente os custos para você colocar um foguete em órbita, né? Realmente você gasta muito ali justamente com a propulsão, né? Para você levar um foguete para a órbita, né? Então,
Assim, enfim... Se lembrar dos primeiros foguetes, né? Que as partes iam virando lixo, Exatamente, né? iam se Até desintegrando. ficar um pedacinho pequeno, na hora que você via ali aquele foguete imenso, né? Aí foi embora, virou lixo, foi embora, virou lixo, foi embora, virou lixo, e sobra uma cápsula. Exato. Com 3 pessoas lá dentro, né? Então, é impressionante. É impressionante mesmo, muito legal. Não vai... O foguete não é mais descartável, né? E era algo que eles vinham tentando há muito tempo, né? Fizeram aí alguns lançamentos e não vinham tendo sucesso, né? Inclusive... O Elon Musk é aquele cara que todo mundo ama odiar, né? Então, toda vez que a SpaceX fazia um lançamento mal sucedido, o pessoal caía em cima, né? Tipo, tá vendo? Não sei o quê. Mas, né, uma hora certa, né? Com certeza. E a SpaceX realmente agora já virou, né? Para mim, já está muito à frente das outras empresas privadas que operam nesse mercado de viagens espaciais. Não parece ter um competidor à altura aqui, para usar um trocadilho. Já virou a principal parceira da NASA. Acho que já virou um parceiro vital para a NASA. Inclusive, vai ser usado, né, o foguete lá do Elon Musk, vai ser usado para resgatar os perdidos no espaço. Os perdidos estão na estação espacial, enfim. Enfim, ninguém sabe muito bem qual que é o objetivo, né, assim, do Elon Musk com essa empreitada. Quer dizer, ele anunciou, né, assim, o objetivo dele é colonizar Marte, né, quando ele começou a SpaceX em 2001. Né, então, assim, pode falar bem ou pode falar mal do Elon Musk, mas o fato é que ele realmente é um cara que parece muito movido a propósito e não tanto a dinheiro, né, assim, eu não acredito realmente que ele pensou na SpaceX inicialmente, vai falar, vou ficar milionário. Realmente, acho que posso estar sendo inocente aqui, mas acho que eu vejo que realmente acho que ele tinha um propósito, e ainda tem, na minha visão, um propósito maior. E nesse processo também, né, foi mais ou menos na mesma época, né, que a NASA lançou também, em conjunto com a SpaceX, uma sonda que vai investigar a possibilidade de vida numa das luas de Júpiter. Então, poxa, o trabalho que a SpaceX, né, que essa empresa do Elon Musk vem fazendo, eu acho que vai ser, poxa, muito importante para a humanidade, né? Seja lá o que a gente descobrir, né? Nessa história, a gente precisa de pessoas, às vezes, que corram esse tipo de risco. Então, enfim, por tudo isso aqui, vou dar aqui o meu prêmio de touro da semana aqui para a SpaceX. Também vai aqui por tabela para o Elon Musk, por ser o capitalista que acreditou no projeto, mas principalmente pelas pessoas que estão envolvidas nessa engenharia que foi a construção desse propulsor reciclável, né? Entrando ainda na coisa da sustentabilidade. Poxa, então, com certeza. Então, o cara, acho que gabaritou ali tudo nessa história, né? Enfim, foi realmente bem, assim, o vídeo me impressionou em particular bastante, assim. Vamos ver. Acho que a gente deve ver muitos avanços aí na corrida espacial aí nos próximos anos a conferir. Bom, pessoal, com isso a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas claro, eu queria aqui primeiro agradecer a presença mais uma vez do Kaká Takahashi, chairman da BlackRock no Brasil. Kaká, foi muito legal o papo, obrigado mesmo. Não, prazer enorme, né, e gostei muito dos touros que vocês escolheram, né, ciência e ciência, né, então ciências econômicas, né, e ciência ligada à tecnologia, né, e é o caminho, né, no final das contas, né, e de novo, né, sempre bom tá aí falando de investimentos, né? Tá falando de presente e futuro, né? Quando a gente fala em investimento, a gente está falando disso, falando de propósito, não é? Então é super legal, super agradeço aí essa oportunidade de estar vindo aqui falar sobre isso, falar um pouco sobre BlackRock. A gente que agradece, conseguimos aqui abarcar, né, uma vasta gama de assuntos. E também queria agradecer aqui a presença da Julia Vilchen, né, com sua dupla cidadania. E ela tem não só uma dupla cidadania, Kaká, como uma dupla identidade. Porque ela também é a dinheirista, né? Ela tem aqui um quadro no Seu Dinheiro no qual ela responde as dúvidas dos nossos leitores, inclusive aqui no nosso YouTube. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, né, aproveita, segue o nosso canal, porque aí você vai poder receber as notificações e os vídeos da Julia Vilchen como a dinheirista. E se tiver alguma dúvida sobre dinheiro, sobre investimentos, enfim, questões financeiras em geral, também pode mandar para a dinheirista, que, enfim, a gente recebe muita pergunta, mas eu tento responder o máximo de perguntas possível.
É isso aí. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Obrigado pela parceria e acessem o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.